Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Tudo bem? Bom, já faz muito tempo que eu e a Aline estamos tentando um horário para a gente fazer essa live, né, Aline? E fiquei muito feliz que agora deu certo. A gente resolveu falar sobre um tema bastante importante. Vou explicar para vocês o porquê a gente escolheu esse especificamente. Mas primeiro, me dá um joinha aí. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo? Só para eu saber se a conexão tá boa. Tudo certo. Aline, obrigada. Graciele, obrigada. Maria, ai, obrigada, gente. Muito bem. Então vamos lá. Por que a gente resolveu falar sobre esse tema? Há uns dias apareceu aqui nos meus stories um arquivo de um post antigo sobre a regressão e eu acabei repostando. Algumas pessoas vieram me pedir para falar mais sobre isso de novo. E aí eu e a Aline a gente já estava conversando e eu percebi que nas consultorias pós-adoção tem acontecido muito da criança regredir. E aí comentei isso com a Aline e ela falou que ela também percebe. E a Aline, além das consultorias, né, do atendimento voltado para adoção, ela também atende crianças no consultório. Então faz o atendimento infantil. E ela falou que também tem percebido muito isso. A gente chegou à conclusão de que, claro, por conta dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, e aí achamos interessante de conversar com vocês sobre, até porque existe uma diferença entre a regressão infantil no geral e a regressão que é esperada dentro do processo adotivo, dentro da adaptação dessa criança na família. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente tem um roteirinho para dizer para vocês o que é, quais são os comportamentos esperados, qual o objetivo deles, como lidar, mas a gente quer ficar bem livre para trocar a experiência com vocês. Então, se vocês quiserem, podem escrever aí os comentários. Eu separei alguns também das caixinhas que a gente colocou. A gente vai responder e vai comentar, tá bom? Na medida que a live for rolando aqui. Bom, eu vou chamar a Aline então para ela se apresentar. Ela tá entrando já pra gente começar. Isso é um tema muito importante, gente. Ei, oi, Aline! aparecer! Tudo bem? Tudo, tá aqui ajeitando. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixei a janela aberta para a luz entrar. Acho que tá tudo bem aí, né? Tudo. O som, tá tudo ok? Então, tudo ótimo. Ok. Enfim, bom, conseguimos. Finalmente, a última, né? Para fechar com chave de ouro. É verdade, gente. Fiquei super feliz que deu certo, viu? Na verdade, eu tive que negar vários convites assim agora pro final, porque realmente não dava para me comprometer, mas como a gente já estava há muito tempo em contato, falei com a Aline tem que sair, porque tô devendo esse papo aqui com ela. Essas últimas semanas são complicadas, mas a gente consegue. É isso mesmo. Aline, queria que você se apresentasse, então, já que sou eu que estou te recebendo aqui, né, no meu perfil. Para as pessoas que ainda não te conhecem poderem te conhecer um pouquinho mais. Tá certo. Primeiro, obrigada pela live, né? A gente já há um tempo aí tentando conversar e para poder ver se consegue fazer essa live. Finalmente a gente conseguiu. Eu sou a Aline Santana, do perfil Mundo da Adoção. Eu sou psicóloga infantil e também trabalho com preparação de pais e sou voluntária num grupo de apoio aqui em Salvador também. Já fiz trabalhos em instituições.
Então, eu venho aí desde 2012, né, fazendo esses outros trabalhos voluntários, grupo de apoio, trabalhos acadêmicos, porque eu digo sempre que eu sou uma analista de sistemas que virou psicóloga pela causa da adoção, né? Então, que legal. Eu tinha uma outra profissão e troquei de profissão porque realmente eu quis fazer isso, que para minha vida toda é o que me move, é o que faz meu coração vibrar. E aí estamos aqui. Por isso, por esse motivo, por eu ter mudado o rumo da minha vida. Que coragem, muito bem. Isso é essencial, né? A gente seguir o caminho aquilo que nos move de verdade, né? Exatamente. Muito bom, então vamos lá. Bom, gente, vamos. A gente então escolheu o tema da regressão porque a gente tem visto, né? Isso acontecer muito ultimamente. E então vamos começar falando o que é, na verdade, a regressão, né? Certo. Nesse tempo, né, vou começar falando um pouquinho, porque a gente está falando sobre esses tempos loucos, né, que estamos vivendo, e a gente percebe aí que essa pandemia, esse isolamento, ele mexeu com todo mundo, né? E não seria diferente com as crianças. Uhum. Só que algumas reagem de uma forma, outras reagem de outra forma, e eu tenho percebido, né, como a gente conversou, você recebeu comentários no seu inbox, e aqui eu percebo que na clínica tem crianças que regrediram, então os pais vieram falar, não sei o que aconteceu, ele estava indo tão bem, e regrediu, e exatamente coincidiu com esse período. Então, assim, a criança, ela deixou de ver todo mundo de repente e tal, inclusive a terapeuta, porque a gente faz online agora. Uhum. Então, é uma regressão em vários aspectos e que a gente vai desenvolvendo aqui, vai trazendo sobre causas, sobre o que é que causa, por que eles fazem isso, e a gente vai seguindo aqui. Sim. Então, eu percebi bastante também essa questão da regressão. Não só dentro do que é esperado, né, Aline? Porque a gente sabe que dentro da adoção existe esse período de regressão, que é esperado, que é saudável, que é natural, né? Que acontece Exatamente. Em graus diferentes, claro, dependendo da criança, dependendo das relações que ela vivenciou antes, mas que é muito esperado. Mas não é só na questão do comportamento, na adaptação, por exemplo. Eu senti que as crianças acabaram regredindo com habilidades que elas já tinham adquirido com a pandemia, entendeu? Então, assim, elas passaram a voltar um pouco, e os pais também, os adotivos, com essa questão de, nossa, mas já fazia isso sozinho e agora não faz mais, enfim, coisas que já estavam mais definidas. E aí depois, mais para frente, vou citar um exemplo de como isso aconteceu para a gente ilustrar. Mas vamos lá. Então, eu acho que é importante a gente trazer aquilo que você falou sobre a diferença da regressão geral para a regressão da adoção. Então, eu falei um pouquinho da adoção, então, que é esperado, é natural, a gente precisa lidar com isso. E aí existe uma diferença, então, da regressão, né, no geral. Tanto é que eu coloquei aqui o nosso tema, regressão infantil, justamente que é para a gente poder traçar esse panorama entre o mundo adotivo e o mundo de crianças que cresceram em ambientes saudáveis, né, que eu falo. Isso. Que é diferente. Como você falou, a regressão na adoção, ela realmente é esperada. Né? E, inclusive, né, como a gente estava conversando, ela é um sinal de saúde. Né? Regredir na adoção é um sinal de saúde. Na infância, existem alguns momentos em que podem gatilhar essa regressão infantil. Separação dos pais, chegada de um irmão, morte de alguém. Então, assim, esses são gatilhos que podem, independente de pandemia, eles podem trazer, sim, uma regressão. Então, aquela criança que já fazia tudo sozinha, o mais comum é a questão do desfraude.
ela já estava numa época em que ela já estava desfraldada e ela passou a fazer xixi na cama, ela passou a ter os escapes. Então, acontece muito nessas situações. Então, a chegada de um bebê, aquela criança... E por que acontece? Porque ela se sente insegura. Ela se sente insegura, ela se sente ansiosa. E ela não sabe, na verdade, lidar com tudo isso. Então, o que ela faz? Ela volta para um período em que ela se sentia segura e que ela sabia que teria alguém ali para dar conta dela daquelas necessidades. Ela não quer ficar por conta dela. Então, se ela fazia xixi no banheiro, ela estava por conta dela. Ela iria ao banheiro, ela comia sozinha, ela tomava leite sozinha, enfim. E aí, de repente, ela volta para um ponto em que ela precisa de alguém. E isso, geralmente, é a manifestação da insegurança, do que ela está sentindo, né? Um turbilhão de sentimentos e que ela não sabe lidar com isso. Eu falo sempre para os pais assim, olha, quando a gente está chorando, olha, somos adultos. O que a gente quer? Uma pessoa que a gente tem confiança para deitar no colo e chorar naquele colo. É mais ou menos o que a criança, só que ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe lidar com isso. Então ela volta e aí os pais ficam desesperados, né, nisso, com essas questões. É bom a gente deixar claro para que as pessoas que têm filhos que vieram por meio da adoção saibam, na verdade, diferenciar. Porque para muitas que adotaram bebês ou menores, eles podem voltar também numa regressão, que é a regressão infantil, que não a da adoção. Então é bom a gente explicar para não separar, para que possa separar, para que não fique tudo, está regredindo, então é porque aconteceu. Não, nem sempre. E uma coisa não exclui a outra, né? Então, por exemplo, você está trazendo no geral que com a chegada de um irmão, né, com o divórcio e tal, essa criança sente, ela acaba regredindo. E isso também pode acontecer com as crianças que foram adotadas. Pode. Né? Então, assim, se elas já estão adaptadas e a família adota um outro irmão ou engravida, né? Por exemplo, essa criança ela pode ter essa regressão por conta do gatilho da insegurança. Porque o objetivo inicial da regressão, então, dentro da adoção, é que a criança possa viver coisas que ela não viveu anteriormente e possa começar essa identificação com os pais. Então, esse é o objetivo da regressão dentro do contexto adotivo, né? Que essa criança possa ter acesso a experiências que ela, infelizmente, não teve quando ela deveria ter tido, quando bebê e tudo. Mas isso também pode acontecer num contexto de insegurança. Ela também pode regredir, né, em outros momentos, não só nesse, com outro objetivo, né? Que era o que a gente estava falando, são objetivos diferentes. Né? Isso mesmo. E aí é bom deixar claro para que os pais entendam, né, como pode acontecer, para não colocar toda a regressão no mesmo balaio e entender, não, aqui eu vou precisar levar esse menino no psicólogo porque ele está regredindo, tal. Não, calma, vamos analisar o que está acontecendo aí e para poder dividir esse negócio. Não vamos botar tudo no mesmo vasilha, no mesmo balaio, para poder não, né, tratar tudo da mesma forma. Sim, com certeza. Ai, o que eu ia te falar que agora passou na minha cabeça e eu esqueci. Ai, gente, tô nessa agora, olha minha cabeça. Você tá perdoada. Ai, Aline do céu! Tá perdoada. Eu vou te contar uma coisa, não passa, tá? Eu esqueço das coisas até hoje. Só piora, né? Pelo recado aqui da Mari, que eu marquei ela na nossa conversa, só piora, né? Eu esqueço das coisas até hoje. Meu Deus do céu. Eu lembrei. Eu ia falar que a gente disse que no processo adotivo, essa regressão ela é esperada. E quando acontecem situações de insegurança, essa regressão também é esperada. Então, essa é uma maneira dos pais entenderem o processo e se acalmarem, para justamente eles não ficarem com essa coisa que você trouxe de meu Deus, agora? Vou ter que levar meu filho no psicólogo, tá tudo errado, não era para estar acontecendo isso. Era, gente. Se chegou um irmão e essa criança está insegura, ela vai regredir. Se você está se separando do marido, ela vai regredir. Se tem uma pandemia que mudou toda a vida dela,
ela vai regredir, é natural. Então, quando fica anormal, quando não é mais natural, quando passa do ponto, né? Então, assim, esse é um período, é um processo que a criança vai vivenciar e vai experienciar. Se o negócio vai muito além, aí sim a gente tem que prestar atenção, né? Exato, exatamente. Para tomar as medidas necessárias. Então, se for o caso, levar sim no psicólogo. Mas por um período, é importante que a criança possa viver. Até as pessoas perguntam muito, né, Aline, como lidar? No contexto da adoção, eu sempre aconselho acolher, aceitar, dar a oportunidade dessa criança poder viver isso que ela está precisando. Então, assim, eu já vi histórias de adolescentes querendo chupar chupeta. E aí os pais ficam desesperados. E eu falo, gente, aceita. Porque se você der essa oportunidade para ele, ele vai construir o que ele precisa e logo depois essa fase vai passar. Né? Então, assim, são coisas, às vezes, porque a gente está falando, muitas vezes, de um bebê, de uma criança que não fazia mais xixi na cama e agora está fazendo, que chegou sem usar fralda e está usando. Então, é um período meio curto. Você até fala, tá bom, é aceitável de certa forma. Isso, agora, uma criança de 12 anos querer mamar na mamadeira ou no peito da mãe, um adolescente querer chupar chupeta, fica um negócio muito impactante. Aí os pais ficam desesperados, achando que tem algum transtorno, que existe alguma coisa aí, e às vezes é só regressão, né? Porque é uma coisa assim, super importante, mas que é esperada. Exatamente. Essa pontuação foi ótima, porque tem uma seguidora minha e participou da jornada e tudo, Luana. Ela comenta, né? Se ela aqui trouxesse, acho que ela chegou aqui, e ela fala exatamente, ela está com adolescente, e ela está vivendo isso, essas regressões do adolescente. Né? Tem regressão, quer dizer, quer dizer que fez 15 anos, não vem como regride. Regride sim, gente. Regride porque foram anos de lacunas que não foram preenchidas. Sim. E a regressão na adoção tem esse papel, preencher as lacunas, né? Que não foram preenchidas lá atrás, em que não se viveu e que passou por cima e seguiu, foi seguindo do jeito que estava. E essa regressão como você trouxe, importantíssimo, que é o início ali desse vínculo. Né? Aquele ambiente está se tornando tão seguro que eu agora posso viver o que eu não vivi. Eu ia falar justamente isso. Isso mostra que a criança ou o adolescente está confiando tanto nessa família e está investindo tanto nessa relação que ele se dá o direito de voltar. E aí querer mamar, e aí querer, né, chupar chupeta. Então, assim, como é importante a gente entender o que está por trás e ter um outro olhar, não o de crítica, o de julgamento, do que os outros vão pensar, né, com meu filho de 10 anos chupando chupeta. Mas, na verdade, entendendo o que está por trás disso, podendo acolher, porque se a gente barra, só piora, a conexão, né, não acontece, o vínculo fica mais frágil ainda, né? Um vínculo que está em construção. Então, eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso para os pais entenderem. Exato. Muito bom. Acho que Rei tá subindo umas perguntas aqui, não sei se você está acompanhando. Eu não, filha? Eu não tô. Minha cabeça já não está suportando mais. Ou eu falo ou eu leio. Eita. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu trouxe aqui. Eu vou olhar aqui. Que eu acho que é interessante da gente trazer também, a diferença da regressão para uma falsa independência. Porque eu vi aqui, por exemplo, numa pergunta que alguém fez, eu não sei se essa criança foi adotada ou não, eu estou deduzindo que sim, porque o meu perfil é voltado para isso, eu não faço atendimento, né, geral, é só da adoção. 2 anos e 10 meses, eu faço sozinha. E aí agora ela fala, me ajuda. Então, assim, era uma criança que fazia tudo sozinha e que agora está pedindo ajuda da mãe. Independente de pandemia ou não, a gente precisa lembrar que essas crianças que vieram do acolhimento, muitas vezes elas chegam com uma falsa independência. Então, elas fazem tudo sozinhas, na verdade, porque elas não têm com quem contar. Exatamente. É importantíssimo isso.
né? E aí, quando elas, de novo, começam a construir essa confiança, começam a fazer a vinculação, elas querem ajuda. Porque elas não têm que fazer sozinhas, elas não sabem, elas não conseguem, Isso. na verdade, né? Elas faziam porque elas não tinham outra opção. Então, eu não sei se eu vejo isso como uma regressão, que acaba sendo também, mas como acabar com essa falsa independência, sabe? Com esse falso self, com essa máscara que a criança criou, porque ela não tinha outra opção. E aí ela se permite de novo ser da idade que ela é, né? Ter a idade que ela tem e pedir a ajuda que ela precisa para esses pais. Então, acho que é importante também a gente fazer essa comparação, Isso. né? Esse ponto que você traz é bem importante, porque quando eu falo sobre desenvolvimento infantil para os pais, né, olha, a criança ela pode vir com algum atraso no desenvolvimento e tal, devido à institucionalização, mas eu trago exatamente esse ponto. Alguns comportamentos, além da idade, eles podem ser desenvolvidos pela necessidade que aquela criança ou adolescente teve para sobreviver naquele momento. Uhum. E é exatamente essa falsa independência que você traz. Eu faço, mas assim, na verdade, eu queria que alguém fizesse para mim, porque isso não é para eu fazer. Exato. Não é para eu estar fazendo. Então, é bem importante esse ponto. E aí, como a gente estava falando, é analisar caso a caso. Sim. A gente não tem como dizer que tudo tudo é uma regressão, tudo não é... Não, às vezes é o ajuste de desenvolvimento aí. Isso. É ajustar o desenvolvimento. Uhum. Agora, tipo assim, olha, agora você tem, porque eu já acompanhei pais de pós, e aí eles disseram, mas aí ele faz determinada coisa, eu falei assim, olha, fala pra ele que agora ele tem pai, ele tem uma mãe, e que isso não tem mais necessidade de acontecer. Uhum. Ele não precisa fazer isso. Isso acontece muito em grupo de irmãos. Muito! Não sei se quando você... Muito! Porque aquele mais velho... Isso! Uhum. O mais velho nunca foi criança e adolescente. Isso. Ele era o pai e a mãe, sei lá, daqueles irmãos. Então isso acontece demais. É nesse momento, esses pais têm que trazer esse adolescente, essa criança mais velha, dizendo que, olha, agora eu sou pai e mãe, você pode ser a criança que você não foi. Sim. Não, e olha, achei fantástico essa terminologia que você usou do ajuste do desenvolvimento, que eu acho que é exatamente isso. Não é uma regressão. Porque a regressão é quando a criança já passou da fase e ela retorna para aquela fase. E esse ajuste é quando ela atropelou a fase e ela precisa voltar. Então, acho que ficou muito claro para mim a hora que você trouxe ajuste, né, do desenvolvimento. É isso mesmo. Isso. São coisas diferentes. Né? E é preciso aí esses pais trazerem esse filho para o lugar de filho, que ele nunca foi. Isso. E eu acho sensacional essa sua colocação, porque realmente isso acontece demais. Eu tô até com uma família que isso está acontecendo, porque a mais velha se sente responsável pela mais nova, porque sempre foi, sempre cuidou, né? Então tem esse papel de mãe, de mandar, e aí ela precisa entender que agora ela é filha. Ela está se conhecendo dentro de um outro papel que ela nunca esteve, possivelmente. Então é todo um trabalho desses pais, de mostrar para ela que, olha, agora você pode ficar tranquila, agora relaxa, porque tem alguém aqui no comando. Sou eu que vou coordenar e vou organizar essa casa, e você relaxa. Mas é difícil, é muito difícil. É um processo. Eles aprenderam a ser de outra forma. Eles nunca aprenderam a ser de outra forma. Então, assim, você assim, olha, vai com calma, não é de um dia para o outro que amanhã eu vou acordar e você, filha, nunca mais vou tomar conta de mim. Não é assim. Né? Não vai acontecer assim. Não. Da mesma forma, é a regressão. Não é de um dia para o outro que ele vai... eles vão mostrando aos poucos, né? Voltando aí para os casos da regressão. Eles vão mostrando, um dia eles não querem, que pedem para comer, pedem para dar comida. Aí outro dia eles não querem mais comida, eles querem uma madeira. Uhum. Aí, de repente, começam os escapes de xixi, de dia. Aí, de repente, esses escapes passam a ser um xixi na cama gigantesco. Então, eles vão fazendo isso, dando sinais. Olha,
eu tô precisando de alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa comigo. E aí, quando fica gritante, é que esses pais olham e dizem, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Né? De repente, de um dia para a noite, ela passou a fazer xixi. Não, não é do dia para a noite, gente. Já estava dando sinais. Eles vão dando sinais, vão dando sinais. E aí, foi o que eu orientei, né, os pais aqui a fazerem, olha, fica mais sensível ao que está acontecendo com eles, fica mais presente, tenta ficar mais presente para poder sinalizar, porque por trás de todo comportamento tem uma mensagem. Tem, comportamento é uma maneira de comunicar, Isso, né? Eles não sabem verbalizar, então o comportamento é o que está ali gritando para você, olha para mim, tem alguma coisa errada que eu não estou conseguindo dizer. Tem algo errado comigo aqui. Por favor, me veja. Né? Alerta, a regressão alerta, é isso, alerta. Tô aqui, por favor, olha para mim, por favor, olha para mim. É bem isso. Bem essa questão. E eu também sempre sugiro, né, e aconselho, por exemplo, eu tive uma família na consultoria, algumas, que eu lembro desse caso específico, que também aconteceu a mesma coisa. Eram 2 crianças, até a mais nova já tinha parado de usar fralda e quis voltar a usar. E aí a minha orientação é deixa ela usar. Ela quer esse cuidado, ela quer você, porque daí você tem que trocar a fralda, né? E aí, assim, ela estava tendo uns comportamentos de bebê. E aí, o que eu oriento? Olha para essa criança nesse momento como se ela fosse um bebê. Porque é desse olhar que ela precisa. Então, a hora que você for trocar fralda, você faz de conta que você está trocando a fralda do recém-nascido. Você vai com o maior cuidado, sabe? Você faz o contato visual, você faz a massagem que a gente faz, né? Então, assim, entra no clima. Você não está trocando uma criança de 4, 5 anos. Você está trocando um bebê nesse momento. Que é isso que ele está precisando. Então, eu acho assim... Permita que ele seja. Exato, ele precisa, né? E assim, quando não dá, por exemplo, quer mamar no peito. Isso também acontece. Aí a mãe fala, nossa, primeiro que eu não tenho leite. Depois que essa criança é muito grande. E aí o que eu falo? Para essa mãe falar, olha, leite a mamãe não tem, mas vamos deitar aqui bem abraçadinho? Vamos, né? Senta aqui no meu colo que eu vou fazer um cafuné em você, ou então eu vou fazer um balancinho aqui para ver se você se sente melhor, como se fosse um bebê. Porque assim, tem coisas que a gente não tem como suprir concretamente, como essa. Mas a gente tem que achar mecanismos para acalmar esse comportamento dela, essa necessidade, né? Então a gente vai achando desse jeito. É fazer o que é possível naquele momento para permitir que esse comportamento ele consiga ser feito, né? Vamos lá, Rei, se você... Deixa eu ver se eu consigo ver alguma pergunta aqui. E a Luana está aqui. Os adolescentes também, aqui vemos muita regressão. Excelente abordagem. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Ai, meu Deus. Enquanto isso, olha as suas perguntas, Rei. Eu até queria te contar, que eu acho que a gente não conversou sobre isso, né? Teve uma consultoria que eu fiz. Ai, gente, eu acho tão maravilhoso isso, porque eu falo que é uma parceria mesmo, né? Que os pais me procuram para, enfim, refletirem, para acharem ferramentas para lidar com as crianças, mas eu também preciso deles para poder fazer o meu trabalho. Então, né, é lá e cá, não tem jeito. E aí, numa das consultorias, que foi um problema de comportamento, na verdade, o que aconteceu? Era uma adolescente, ela já tinha adquirido algumas habilidades, por exemplo, ela já conseguia comunicar o que ela estava sentindo, ela já estava super bem adaptada e tal. E aí ela estava apresentando alguns comportamentos regressivos, de repente, que ela tinha no começo, tá? Quando ela chegou. Sim. E aí a gente já estava nessa pandemia e eu acabei perguntando para eles. Eu falei, vocês acham que isso foi potencializado pela pandemia? Né? Vocês acham que isso tem alguma relação? E aí ele me respondeu assim, olha só que curioso. Não, eu acho que não. Porque assim, na verdade, às vezes eu até pergunto se eles querem sair, se eles querem dar uma volta, mas eles não querem. Eu acho que eles estão tão acostumados, né? Porque assim, eles viviam assim. Aquilo, me veio um insight, Aline. Eu falei, é isso
Falei, é claro que é isso. Eles estão revivendo os traumas do acolhimento. Exato. Estão revivendo as experiências que eles tinham anteriormente. É claro que eles vão regredir. Para eles está muito difícil. Se está difícil para a gente, imagina para uma criança, adolescente, que já não tem o desenvolvimento psíquico, cognitivo para lidar com nada disso e que ainda tem essa questão dessas vivências sofridas, desses traumas profundos, né? E aí a gente começou a conversar e assim, para mim ficou muito claro, Aline, muito, que o comportamento dela, né, nesse caso específico, era decorrente disso. Ela estava revivendo todos os sentimentos de quando ela estava no acolhimento. Sim. E aí, assim, ela estava super insegura, a conexão desandou entre eles. Então, assim, a gente teve que fazer todo um trabalho para reconectar, né, os pais com ela, porque estava muito difícil. Né? Então, aí eu lembro do gatilho, né, que a gente trouxe. Isso. Do gatilho da insegurança, que também já vem somado com esse gatilho de experiências que eles têm anteriormente. Pensa só que, né, que coisa mais porque é praticamente reviver a prisão que tinha. Porque a gente sabe que algumas instituições, sim, elas funcionam mais ou menos assim. Você não vai para canto nenhum, você mal sai, não tem pátio às vezes, você não consegue sair. Então, assim, é reviver. A gente está preso. Exato. Você não pode sair. Como no acolhimento. Isso, exatamente. Exatamente. Perfeito isso. Muito perfeito. E aí, nesse caso, não é uma regressão, é uma regressão dessa que a gente está falando. Isso, tradicional. Né? Não é a questão. Bem, Maria fala assim, minha filha chegou com 8 anos e teve regressão. Até hoje, após quase 2 anos, ainda tem umas recaídas. Sim, é importante a gente, como falou, né, que é sadio isso. E eu entendo essas recaídas como assim, eu ainda não vivi o suficiente para preencher minha lacuna. Para preencher minha lacuna. Isso. E tá aí, eu vou voltar. E não significa que assim, vai voltar e que tá problemático. Não, eles vão voltar para preencher, eles vão voltar para preencher. Até eles se sentem. Às vezes vem um gatilhozinho que causa aquela insegurança que aí precisa voltar lá para checar, né? Será que eu preciso mais um pouquinho, né? Isso, será que tá seguro mesmo? Será que tá seguro mesmo? Vou lá, vou olhar. E uma coisa que eu falo muito, Aline, é que principalmente eu, que agora estou trabalhando com a TBRI, que traz muitas ferramentas práticas, as pessoas acabam vendo isso tudo como regras. Regras como uma coisa muito, sabe, muito fechadinha. E aí, o tempo todo eu fico voltando, gente, nós estamos falando de relacionamento, não tem como. Então, o que a gente sugere são só sugestões. O que a gente fala são direcionamentos. Não tem essa coisa de, tem que acontecer até 2 anos, passando de... Cada criança é uma, cada família é única, cada relação é diferente. Então, eu sempre falo, observa o seu filho. Entenda o que é esperado, saiba dos possíveis comportamentos que virão e vai observando, vai analisando, vai sentindo e tá tudo bem. Cada um vai saber, né, a hora que passou do ponto, né, ou não. Se a gente estiver seguro o suficiente, né, a gente sabe dizer. Exatamente. A segurança é importantíssima. Muito importante. E aí tem, você trazendo isso, tem pais que chegam na psicoterapia mesmo, já adulto, individual, que do pós-adoção, né? Mas eles vêm sozinhos, né? E eu fiz tudo, eu tô fazendo alguma coisa errada, não é possível. Eu digo, olha, eu me preparei, eu fiz isso assim, olha, é a relação. Tem coisas, né? Porque a gente prepara no pré, a gente fala do que vai acontecer, mas aquela criança é uma criança, ela tem uma história, você tem sua história. E quando essas histórias se encontram, vai surgir coisa ali que a gente não consegue adivinhar. A gente não consegue, eu não consigo prever que isso vai acontecer, porque eu não sei que criança vem para você, eu não sei exatamente qual a sua história. Então, assim, quando isso se encontra, isso vai surgir coisa dessa relação. E é essa relação que precisa ser tratada. Exatamente como você falou. Não tem regra. Olha, vai ter regressão? Vai.
Pode ter? Pode, né? Não é que vai. Uhum. Pode ter? Pode. Mas ninguém conta como é que essa regressão vai acontecer, porque ela é única. Uhum. Daquela Então, relação. eu escuto muito, por exemplo, no teste do apego, e agora também trazendo para regressão. Quando acontece? Sim. Não sei. Não, Não sei nem sei. se acontece. Exato. Né? Mas assim, tipo assim, não dá pra saber. não dá. A minha experiência diz que acontece, né? A maioria acontece, mas assim, eu não sei quando. E vai passar quando? Também não sei. Né? A gente Isso. não tem como Sempre prever. tem essas perguntas. Sempre, né? Não então, dá. assim, essas perguntas. Pelo amor de Deus, isso dura quanto tempo? Eu fiz assim, não sei. Não sei quanto dura. Infelizmente, né? E gostaria de Infelizmente. dizer. Mas... É a história dela que vai dizer. Porque assim, o que eu falo sempre é assim, olha, você, digamos, adotou uma criança de 10 anos. Ela passou... Se ela chegou no abrigo com 2, ela passou 8 lá. Não são 6 meses que vão resolver esses 8 anos. De muito acontecimento. Não, 8 que ela passou na instituição, fora os 2 que ela não sabe o que aconteceu, que ela foi retirada para chegar na instituição. Então são 10 anos. Não são 6 meses, gente. Isso vai demorar. Só que é aquela coisa: persistência, consistência, presença. E aí a gente vai, apoio, e é o que a gente vai fazendo, ó, segura daqui, dali, vai direcionando, até que esses pais começam a caminhar sozinhos com essa criança. Sim. Esse é importante, esse papel. Muito. Mas vamos lá. Vamos lá, eu tenho mais umas aqui, se você não achar. Tá. Teve alguém que perguntou da mamar no peito, mas você já respondeu. E aí alguém comentando aqui da falsa independência. Deixa eu ver. Será que mais velho pode sentir ciúme do mais novo com os pais por sentir que está deixando de ser responsável pelo irmão? Eu não entendi direito. Ah, sim. O mais velho sentir ciúme do mais novo com os pais por sentir que está deixando de ser responsável. Ah, entendi. Sentir ciúme dos pais. Então, porque ele agora está deixando de ser pai. Isso, ele perdeu o lugar dele, né? Isso. Como pai. E agora ele tem que achar o lugar dele como irmão. Ele ainda não tem. Como filho desses pais, como irmão desse irmão, ele ainda não conseguiu, né, achar esse espaço. Então ele está sem lugar. Esses novos papéis. Isso. Muito que bom. Aí a gente esse diálogo que a gente fala, olha, agora eu sou sua mãe, agora eu sou seu pai. Né? Não tem mais volta, você não precisa mais se responsabilizar pelo seu irmão, tá tudo ok, tá tudo bem assim, e a gente vai. Sim, mas pode acontecer, sim. Luana tá falando aqui que um adolescente queria que cortássemos a comida. Cortar a comida, que ajudasse a pinchar o cabelo, passar hidratante, além de falar palavras erradas. É do adolescente. Então, você olha onde ele regrediu. Olha só. Com o adolescente ainda mais chocante, né? Por conta disso que a gente falou, né? Da fase ser muito distante. Mas acontece. Acontece muito. Cortar comida, ajudar, né? É muito chocante mesmo para frente. E sabe, Aline, uma coisa que eu vejo muitos pais falarem, que eu acho que é curioso e é legal da gente comentar aqui, quando é adolescente, eu acho que fica essa coisa de, mas o que os outros vão pensar, né? Dessa questão do julgamento. E quando a criança é pequena, os pais falam assim, mas ela não pode, ela tem que entender que não vai ser assim toda hora. Gente, não é? Assim. Eu falo, não, mas não vai ser assim toda hora mesmo. Vai ser assim só agora, porque ele tá precisando disso. Eu vejo muito, porque as crianças que sofreram traumas têm essa necessidade de controle. E aí eu sempre converso com os pais e eu falo, olha, tudo que ele puder controlar, deixa. Né? E a gente vai criando estratégias e tal. Aí os pais falam, mas ele tem que entender que não é tudo do jeito dele. Eu falo, ele vai entender, pode ficar tranquilo. Então isso. Não fiquem com medo disso ser para sempre. De, nossa, se eu aceitar cortar a comida do meu adolescente, ele nunca mais vai comer sozinho. Ele vai ter 30 anos e eu vou ter que cortar. Por favor. Não é só um período, né? É só esse período para preencher a lacuna. Então, assim, acho que é legal a gente falar para acalmar, né? No sentido desses pais poderem ficar tranquilos e viverem isso também com as crianças e os adolescentes, porque é importante. Isso. Muito. É bom, muito bom você trazer isso.
Suelen fala aqui, e como dosar, até que ponto... você acabou de responder. Até que ponto permitir que a criança leve isso para a negação de novos aprendizados? Não, peraí. E como dosar, até que ponto permitir esses comportamentos, sem que a criança leve isso para a negação de novos aprendizados na escola? Negação de novos aprendizados? Mas aí eu teria que entender melhor o que é isso aqui, porque eu não entendi. Como é que ela nega esses novos aprendizados? Como se ela ficasse meio preguiçosa, de repente, assim, por os pais, de repente, estar fazendo. Vamos ver se ela traz mais detalhes, porque eu não consegui. Crianças que têm comportamento agressivo, batem na mãe e no pai. O quê? Se isso é comportamento regressivo, acho que é isso que ela quer saber. Né? Olha, eu vou falar, depois a Renata fala sobre da experiência dela, que eu falo sempre que a agressão, ela é meio um pedido de socorro, né? A agressividade ainda, tipo assim, é a última esperança de uma criança. E bater no pai e na mãe tem muito a ver também com o papel que eles estão representando. Não significa você, tipo, né? Não você, Renata, pessoal. Não leva pro pessoal. Porque, assim, pra gente responder isso mais a fundo, tinha que saber o histórico. O histórico da criança, o histórico desse acolhimento, enfim. Mas tem muito disso. A agressividade é direcionada para o papel. E não para a pessoa em si. Então, assim, talvez esses pais que ele teve lá no passado faziam alguma coisa e que eles estão... ele está agora meio que entendendo que vocês estão representando esse papel e que na cabeça dele esse papel não teve um lugar de boa coisa, né, no passado. Sim. E dentro da TBRI a gente fala que essas atitudes, como a agressividade, por exemplo, tem a ver com estratégias de sobrevivência. Exatamente. Então, assim, é algo que essa criança desenvolveu porque ela precisava sobreviver de algum jeito. Como você falou, a gente não sabe do histórico, né? Tudo que aconteceu com ela. E aí ela precisa, é o único jeito que ela tem de se comunicar. Ela precisa aprender novas habilidades para que a agressividade vá diminuindo. Então, por exemplo, a TBRI tem uma pesquisa que fala que conforme a linguagem vai se desenvolvendo, e não é só a linguagem do falar, a linguagem emocional, o comportamento agressivo vai diminuindo. Então, realmente, eu não acho que isso é uma regressão, eu acho que isso é uma comunicação. Exato. E eu entendo como um pedido, tipo assim, olha, o ambiente não está me dando, de ajuda. O ambiente não está me dando tudo que eu preciso. Né? Não tem alguma coisa faltando aqui. E eu só sei responder dessa forma. É a falta mesmo. À medida que você falou isso, à medida que você falou que ela vai aprendendo novas coisas, isso vai sendo preenchido e a agressividade reduz. Não tem outra, né? Vamos lá, veja, vai vendo aí que eu vou subindo aqui. Eu recebi uns assim, é normal chorar mais, mamar mais, querer mais colo, dormir no quarto dos pais, tudo isso exemplos de comportamento de regressão, aliás, desculpa. Isso. Não quer dormir sozinha, quer peito, regressão. Isso, muito, chupeta, voltar a morder. Eu tive um paciente, esse é interessante, voltou a morder, porque assim, tem uma fase que a criança morde. Tem. Um ano aí, entre 1 e 2 anos, ela morde, porque ela conhece o mundo com a boca, e agora ela tem dente, ela morde, né? E a gente vai explicando e tal. E aí, essa criança, ela voltou a morder com 5 anos. Então, ela voltou para aquela fase, e os pais ficaram desesperados, porque era uma fase desesperadora, né? Tá mordendo todo mundo. E voltou a morder, Então, assim, isso foi um exemplo bem de regressão infantil. Essa criança tinha muito contato com os avós e de repente não pôde mais, ela deixou de ir para a escola. Então foram vários gatilhos aí em que ela voltou para um momento em que ela se sentia mais segura. É muito interessante, né? Esse mecanismo que as crianças usam. Voltar a morder, isso. Sempre usa, gente, sempre. Aí aqui tá, xixi na cama, né? Xixi na cama é outra coisa também super comum, que a gente já falou. E aí tem falar infantilizado.
falar igual bebê, né? Isso também acontece muito na regressão geral, quando vem um irmãozinho, né? Isso, na do irmão é o que mais acontece. É muito curioso, né? Que a criança já sabe Muito. falar e ela volta para aquele estado bebê, né? Ela também quer toda Isso. aquela atenção. Ai, gente, é muito curioso. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei legal. Tipo, a tendência é voltar ao normal depois? Né? Que esse é o grande desespero dos pais. Tipo, meu Isso. Deus, quando que vai voltar ao normal? Que socorro! Usava, agora usa. Né? Quando que isso vai voltar, né, para o que estava? E sim, né? É o que você falou. Vai, Né? Do vai e vem, né? Então, assim, vai preenchendo a lacuna, às vezes volta. Isso é outra coisa que eu falo. Os pais muitas vezes acham que só porque a criança conquistou uma habilidade ou passou por uma outra fase que ela não vai mais voltar. Mas não é assim, né? Esses altos e baixos, eles fazem parte do processo de desenvolvimento, sim, de regressão, de cura do trauma. Então, isso, gente, até eu fiz um post sobre isso. Foi até essa mesma pessoa que fez a pergunta da tendência. Ela é minha cliente da consultoria e ela, um dia numa consultoria, ela falou: vassoura nova varre bem. Que foi o que eu falei. Eu vi esse post. Você viu? Que às vezes a gente faz alguma coisa que funciona super bem. Você fala, nossa, agora vai. E aí um tempo funciona, mas daí depois o negócio desanda e você tem que pensar em outra coisa, porque a criança já mudou o comportamento. Né? Então é isso aí, né? O negócio não é estático. A coisa é dinâmica, a gente está falando de relacionamento. Aí surge uma pandemia. Né? Aí tá tudo bem, surge uma pandemia. Que é um gatilho mais impactante do que esse para trazer insegurança, para trazer regressão, né? Para desorganizar toda a rotina da casa. É inevitável. É inevitável que as coisas fiquem iguais num momento assim. Não tem como. Mas sim, volta, a criança volta. Para poder as pessoas ficarem calmas. Meu filho, além de querer mamar no peito, só dorme se eu deitar com ele na cama. Hoje em dia, pede minha ajuda para comer. Ele tem 4 anos e percebi isso depois que iniciou a pandemia. Exatamente. Ai, vamos lá. Gente, minha filha necessita que eu coloque para dormir todos os dias. O dia que eu não estou ou que por algum motivo não posso ir na hora, ela deita e dorme sem se cobrir, mesmo que estiver frio. Interessante, né? Tipo, venha me cobrir. Tô precisando de ajuda. Meu filho de 10 anos muitas vezes finge não saber fazer a tarefa da escola, sendo que já avançou. Bem, para saber se ele está fingindo ou não, a gente tem que entender melhor. Tem algumas questões, né, Aline, como você falou, é difícil a gente dizer. Porque a gente não sabe. Como essa aqui que eu te falei, né, do 2 anos e 10 meses. Sim. A gente não sabe se é uma regressão, se é uma falsa independência. Isso. A gente não tem como dizer, né? Porque nessa fase a criança já tá querendo se diferenciar, ela quer fazer as coisinhas do jeito dela, ela já tá naquela fase, né, de confronto. E aí, às vezes, ela só deu uma regredida por conta da insegurança, ou às vezes não, ela foi adotada e chegou fazendo tudo e agora, na verdade, não quer mais fazer. Então, assim, é difícil a gente falar, né? A gente está deduzindo aqui algumas perguntas. Porque tem casos que só conhecendo a história, mas dá pra gente ter um panorama. Suelen completou aquela pergunta da escola, aquela pergunta que ela fez, e é interessante porque ela fala aqui que, por exemplo, se a criança regredir a um ponto e não querer aprender o que é da fase, né? Foi o que eu entendi que ela falou. Então, assim, a criança quer viver tanto a experiência não vivida, como, por exemplo, ela quer mamar no peito e ela para de aprender a ler. Não quero aprender a ler, né? Você quer comentar? Que aí depois eu completo. Aline, eu nunca passei por uma experiência dessa nas minhas consultorias. Na verdade, assim, eu já passei pela criança vivendo todas as fases ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela continua lendo, ela quer mamar no peito. Mas, assim, não ela deixar uma coisa por conta da outra. Isso eu nunca, assim, na minha experiência, eu nunca vivenciei. Para te falar a verdade. Isso, mas
É exatamente isso que você falou, que era o que eu ia completar. A regressão não significa que ela não continue fazendo as coisas da idade que ela já está fazendo. Tipo assim, ó, não aprendeu a ler e vai voltar a não ler, tá? Uhum. Mas ela faz isso em paralelo, o que ela regride em alguns pontos do desenvolvimento, não no desenvolvimento de forma geral. Tipo assim, ó, passei a ser bebê e vou fazer todas as coisas da vida de bebê. Não vou Uhum. comer, não vou, sabe? Não, ela regride em alguns pontos de desenvolvimento, então ela volta. Até porque nem em todos os pontos houve uma lacuna. Talvez ela Então, tenha passado. aham. Então, por exemplo, não é que ela Diga. deixa de aprender a ler, ela continua sabendo ler, mas ela quer sua ajuda para Isso, contar a história, porque na verdade ela quer a sua conexão. Ela quer que você fique isso, perto, ela quer, né? E não porque ela isso. não sabe ler ou porque ela não vai aprender mais. Exatamente. É, Então, é, pode ficar despreocupada com isso. é. É o que você falou, e agora que eu corto, ela não vai comer mais, né? Uhum. Não é isso, gente. Não vai voltar e continuar de E onde voltou fixar, e isso. é. Não, não. O negócio vai e vem. Mas a gente precisa Gente. lembrar que quanto mais a gente barra, Isso, mais tempo demora, né? Porque aí você não dá a isso. oportunidade da criança ou do adolescente viver o que ele está precisando. Então aí você vai enrolando, você vai falando, não, você já é grande o suficiente, não, você já tem que cortar sozinho. E aí a lacuna continua lá, né? E aí essa fase não passa, e parece que Não, daí ela tá, né? Aí ela se fixa. Quando não tem essa oportunidade, esse entendimento. Então, por isso que eu falo, quanto mais acolhe, mais aceita, mais dá chance de viver, mais rápido passa. melhor. E ela pode, inclusive, se blindar para esse vínculo. Travou um pouquinho. Não sei se você ou Travou. eu. Ela pode, inclusive, É, se blindar para esse vínculo, sim, trunca a conexão, né? né? É, Isso. essa Não relação faz que estava mais. sendo construída, ela fala: opa, peraí, não tem espaço para Isso. viver o que eu estou precisando? É, e Que nessa realmente. hora, tipo assim, eu confiei e tentei. E não me deixaram fazer. Então não Sim. significa que essas pessoas são confiáveis. Então eu não vou confiar mais. Já Isso. que eu não posso fazer. É. Né? Tem alguém perguntando assim, como reagir se a criança for agressiva? Mas A mesma que perguntou lá em cima se quando a criança é agressiva com os pais, que a gente estava explicando da agressividade, ela quer saber como reagir quando a criança for agressiva. Aí depende de tanta coisa. é tanta coisa. E eu acho que também, assim, vamos tentar focar mais na regressão. A gente podia depois fazer uma live, depois, É bem isso, sobre a depois. agressão. Sobre a agressão. Bem Bem, depois. Meu Deus. sobre a agressão, senão acho que a gente vai acabar fugindo do tema, porque é um negócio meio É, amplo. E até porque o é nosso tempo muito está amplo. acabando, Ai, meu infelizmente. Deus. É mesmo. É. Então vamos Tem um pegar mais aqui. algumas aí para a gente finalizar. Pronto. Tem a última aqui, pelo menos é a última que está aparecendo. Quando a criança expressa a voz infantilizada, há alguma atitude a fazer ou eu tenho que esperar passar? E aí, Aline? Olha, o infantilizado já peguei em casos de chegada de irmão, tá? Como a gente está falando do período de isolamento, pandemia, nesse momento a gente vai acolhendo e vai esperando esse tempo passar, tá? Explicando, olha, não respondendo de forma infantilizada é uma Uhum. forma de fazer, porque a gente não deve falar Não de forma infantilizada. incentivar. Eu sei que a gente não resiste, né? Algumas crianças a gente faz, né? Mas o certo é a gente falar certo mesmo. E assim, nesse tempo de pandemia, eu falo sempre que não é bom ficar estabelecendo rotina nova, não tenta, tipo assim, dormir com você e agora vai dormir na cama. Então, assim, não tenta mudar drasticamente nesse período. Então, vai tentando acolher nesse tempo. Se passa esse tempo, isso continua, significa que ela ainda não ressignificou aí as emoções, enfim, o que ela está acontecendo, e aí sim busca uma ajuda, né, um Uhum. processo terapêutico para que essa criança consiga expressar o que ela está sentindo e ressignificar aí as coisas que ela não está conseguindo, né, não está conseguindo.
Se você tem alguma coisa para colocar sobre isso. Não, eu acho que, na verdade, como a gente já está finalizando, acho que a gente podia, então, encerrar. Fazer um panorama aqui do que a gente conversou, né? Então, a gente trouxe o que é regressão no contexto geral, infantil, e dentro do contexto adotivo. Quais são os comportamentos esperados, os gatilhos que podem trazer, né, esses comportamentos regressivos. Alguns exemplos da nossa experiência também, né? Isso. E como lidar com isso, então sempre acolhendo muito, aceitando, permitindo, é só uma fase, né? Acho que os pais precisam ficar tranquilos quanto a isso. É uma coisa que é dinâmica e quanto mais rápido a gente acolhe, entende e suporta, porque para os pais às vezes é angustiante, principalmente dos adolescentes, né? Mais rápido vai passar. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que a gente tratou. E, nossa, foi muito legal esse bate-papo. Eu também adorei. Amei. E uma coisa que é bom deixar, né, que a gente tá num período que nunca ninguém viveu. Então, até nós temos gatilhos, né? Tem dia que eu tô aqui, meu Deus, quero ver as pessoas. Não quero mais ficar aqui. Né? Assim, tipo assim, eu amo aniversário, passei meu aniversário em casa, gente, só com meu marido e meu filho, assim, arrasada, né? Vieram aqui na minha porta, fizeram um bolinho e tal, mas assim, tipo, a gente não podia passar do portão. É aquela coisa. E tá trazendo gatilhos para todo mundo. Então, a gente precisa ter um olhar mais diferenciado para esses comportamentos infantis. Né? Eles não conseguem lidar. Se tá difícil pra gente, imagina para eles, né? Que não sabem direito nem quais emoções estão sentindo. Então, a gente ter esse olhar mais sensível nesse momento é importante. Eu sei que a gente também tá precisando de alguém que olhe sensivelmente pra gente. Mas a gente, né, tá mais adulto. Então a gente ainda consegue controlar. A gente tem outra condição, né, Aline? A gente já tem desenvolvimento cognitivo, emocional, isso, diferente. Deveria ter. Nem sempre tem. Nem sempre a gente tem, mas é porque é o que você falou, né? A situação também tá exigindo demais de todo mundo. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que se colocar no lugar da criança, entender que se tá difícil para nós, imagina para elas e tentar acolher com todo o nosso amor, com toda a nossa presença, para que a gente ajude a criança a passar por esse período, né? Que tá tão difícil. E se tá difícil, assim, para fazer isso sozinho, procura ajuda. Né? Não tem problema quanto a isso. E procurar ajuda, uma orientação, uma consultoria, enfim, um atendimento nesse meio da pandemia é válido, muito. É válido. Muito. E ajuda muito. Ai, Aline, obrigada, viu? Já tá o cronômetro aqui. Eu adorei fechar esse ciclo de lives com você, que é Júlia, né? Luísa. Luísa, ai meu Deus. Que Luísa venha com todo o amor, toda a saúde para iluminar a sua vida. Obrigada, viu? Adorei que deu certo. Tava devendo essa. Assim que eu voltar, a gente marca outra. Certo. Viu? E obrigada, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente também, compartilhando experiências. Amei. Um beijo, Aline. Maravilha. Um beijo. Tchau. Tchau.